As cotações do petróleo subiram nesta segunda-feira por causa das tensões no Mar Vermelho. Os rebeldes Houthis do Iêmen anunciaram 2 ataques contra porta-aviões americanos em resposta à ofensiva dos Estados Unidos no fim de semana. O governo americano prometeu seguir com a operação enquanto houver ataques Houthis impedindo a navegação em rotas marítimas comerciais. O apresentador do Conexão, Marcelo Favalli, já está aqui para explicar a importância dessas rotas para o comércio internacional. Favalli, boa noite para você. Boa noite, Cris Pelágio. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Essa história é antiga, não é de hoje. Ela está intrinsecamente ligada a um reajuste no preço do petróleo e até aquele produto que você compra de um site chinês e se pergunta por que demora tanto para chegar, por que houve um acréscimo numa taxa de transporte em comparação com o mesmo produto que você comprava anos atrás. Para a gente falar do Golfo de Aden, Estreito de Hormuz e o Iêmen, precisamos localizar tudo isso no mapa. Embora esteja muito longe da gente no Brasil, mais longe ainda na China, usando essa analogia dos produtos que vêm de lá para cá, no meio do caminho existe esse complicador que parece isolado, mas está diretamente ligado a um abastecimento global. Para a gente começar essa explicação, vou pedir a primeira arte para posicionar todo mundo no mapa. Estou falando do finalzinho da Península Arábica. Os árabes chamam isso de Al Jazeera, a ilha dos países árabes, deste Golfo do Mar Arábico, que fica mais ou menos aqui nessa região do mundo, entre a Ásia e a África. É distante um pouco da nossa realidade, mas tem muito a ver com importantíssimas rotas mercantis. E olha a quantidade de pontos vermelhos foram os navios mercantes entre cargueiros e petroleiros atingidos por esses rebeldes Houthis que agem no Iêmen, estão ganhando cada vez mais terreno, já capturaram a capital Sanaa e não tem a menor possibilidade de o que restou do governo continuar comandando esse país, que é cercado por outras nações absolutamente ricas por causa do petróleo, com a exceção do Iêmen, que é um bolsão de pobreza em meio a países muito ricos por causa do petróleo. Entre 19 de novembro de 2023 e agora, dados muito atualizados, 16 de março de 2025, essa semana, ontem, essa é a quantidade de embarcações que foram atingidas por esses rebeldes muito bem armados, muito supostamente, né? Quer dizer, uma alta hipótese que eles sejam armados pelo Irã para justamente atingirem estes navios com precisão. Eu não estou falando aí de um armamento rudimentar, estou falando de foguetes teleguiados que têm um alvo preciso e quando atingem um petroleiro, quando cai um explosivo desse num petroleiro, a única coisa que se tem que fazer é tentar retirar a tripulação e cruzar os braços e esperar ele queimar até o final, porque é quase impossível combater um incêndio num carregamento gigantesco de petróleo. E aqui um destaque do USS Harry Truman, que é um dos maiores porta-aviões do mundo. Existe, obviamente, uma enorme operação militar de muitos países, em especial dos Estados Unidos, que tem patrulhas marítimas aqui já há bastante tempo. Os americanos não negam a informação, mas não confirmam, mas também não negam, de que os Houthis teriam acertado 2 porta-aviões, entre eles o USS Truman, um dos maiores do mundo. Como a Força Armada dos Estados Unidos não negou, existe uma razoável possibilidade dessa informação ser verdadeira. Por enquanto, a informação parte apenas dos Houthis. Agora, vou ampliar aqui o mapa para que todo mundo entenda o que eu estou enfatizando, a importância dessas rotas comerciais, colocando esse globo, né, um pouco mais aberto. Para que todo mundo tenha noção, essas são 2 rotas em azul, uma tradicional e outra alternativa por conta dos ataques Houthis que acontecem nesse ponto. Então, saindo das Américas, por exemplo, do Canal do Panamá, são 34 dias de viagem a um outro ponto aqui muito comum dessa conexão, que é Chiba, no Japão. E isso passa
por parte da Ásia, principalmente no sudeste da China, que é um ponto de abastecimento de produtos chineses. Esta rota tradicional, que corta pelo canal de Suez, desce pelo Mar Vermelho, atravessa o Golfo do Aden, no Iêmen, e chega em Chiba, no Japão, por exemplo, leva 34 dias. Mas há uma rota alternativa para evitar esse ponto nevrálgico, que é passar pelo Cabo da Boa Esperança. Se a gente retomar os tempos de escola, na época das primeiras circunnavegações, se chamava Cabo das Tormentas, porque é uma área de difícil navegação. Isso foi para Fernão de Magalhães, para Cristóvão Colombo. Claro que a tecnologia aumentou, mas as dificuldades de navegação do antigo Cabo das Tormentas continua a mesma. Hoje chama Cabo da Boa Esperança, quando os primeiros circunnavegadores conseguiram passar ali de uma maneira promissora. Essa outra rota, ela leva a rota mais curta 34 dias, a maior de 38 a 40 dias. É um aumento expressivo, encarece o frete, aumenta o seguro, aumenta o custo de combustível, mas o pior cenário é esse aqui. Sai de Rotterdam, nos Países Baixos, maior porto navegável da Europa, é um porto de carga muito importante para a União Europeia, e chega no Mar Arábico, onde você tem um polo de distribuição de petróleo. Esta rota menor leva 19 dias, esta maior chega a levar 40. Então, este é um grande problema. As duas, esta violência aqui causa maiores custos. Maiores custos quanto? Em média, 3 milhões e 500 mil dólares a mais em combustível e todo um problema logístico acumulado. Só que a grande questão do encarecimento do frete é o seguro. Como esta virou uma parte de ataque, foram dezenas, centenas de navios atacados nos últimos 2 anos e aqui existe um problema de navegação, acreditem, o seguro passou de 500 dólares para 400 milhões de dólares em alguns casos, quando a carga pode ser totalmente perdida, a exemplo de um navio petroleiro. Então, esta rota, que é a mais óbvia, o canal de Suez, no Egito, foi construído justamente para ter um atalho pelo Mar Vermelho, está sendo cada vez menos preferida por causa dos rebeldes Houthis. Não é exagero meu. A gente colocou num gráfico o que foi a mudança do canal de Suez para o Cabo da Boa Esperança. Está aqui, ó, a quantidade de porta-containers, navios de carga que passavam pelo Cabo da Boa Esperança, que é no extremo sul do continente africano. Era esta quantidade aqui, a partir de janeiro de 2024, saltou para essa. Então, isso impacta gigantemente numa logística global. 10% do comércio global passa pelo Golfo de Aden. E houve uma redução de 70% nesse fluxo entre dezembro de 2023 até fevereiro de 2024, que foram os últimos dados atualizados. Então, o que parece ser um conflito isolado tem toda uma repercussão global diante desse mundo globalizado em que nós estamos. Então, Cris Pelágio, as suas blusinhas da China que demoram para chegar têm a ver com rebeldes supostamente financiados pelo Irã. Olha que mundo complexo nós vivemos. É uma loucura, e não são só as blusinhas, muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso, Obrigada, claro. eu te chamo já para o Conexão.